Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou a professora Andréia e o tema da nossa aula de hoje é Eu e o Mundo. Vamos lá? Então essa é a terceira quinzena do segundo semestre, essa é a quinta aula e essa disciplina está sob a orientação das professoras Andréia Cristina, que sou eu, Elismar Maria e Renata Barbosa, para a primeira e segunda série do ensino médio, ok? O tema, então, nosso, Eu e o Mundo. Qual que é o objetivo desse tema? Reconhecer as diferentes experiências em cada fase da vida, estudando sobre a temática juventude, para que pesem na formação de vínculos e amizade. É você dentro do mundo que você está inserido. Vou deixar aqui no card para vocês uma sugestão de vídeo, que é a aula Ser pro Mundo, que a gente está falando sobre a questão de você ser. Hoje nós vamos falar sobre o mundo à sua volta. Vamos começar com a reflexão sobre o nosso projeto de vida? O projeto de vida envolve a definição do lugar do jovem no mundo e na sociedade. Qual que é o lugar do jovem no mundo e na nossa sociedade? Ele foi dito por Margarida Serrão e Maria Clarice Baleiro, autoras do livro Aprendendo a Ser e a Conviver. Vamos começar com a reflexão da música Tempo Perdido da banda Legião Urbana. Vou deixar aqui no card para vocês a interpretação dessa música. Não vou passar aqui nessa aula de hoje por conta dos direitos autorais que temos no YouTube, ok? Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor é sagrado, é o bem mais belo que esse sangue amargo. É tão sério, e selvagem, selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é a dor dos teus olhos, castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de todos. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho mais medo do escuro, mas deixa as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi o tempo perdido, somos tão jovens, tão jovens. O que essa música está dizendo, né? Ela está dizendo sobre o tempo que está passando e o hoje. O hoje você é jovem, né? Vocês são jovens. E o que vocês têm feito dessa juventude? Vocês têm entendido o momento que vocês estão, né? E como que isso se relaciona com o seu papel na sociedade hoje? Será que vocês têm pensado sobre isso? Como eu disse para vocês, da banda Legião Urbana, né? O que é esse mundo que ele está falando, né? O que é mundo? Mundo é tudo aquilo que constitui a realidade, né? O que existe, qual que é a realidade que existe. Então, o que vocês estão, qual é a fase de vida que vocês estão? Entre os 14 e os 21 anos, os adolescentes começam a encarar a realidade de uma forma mais real. Olha aí a palavra realidade. Pois passam por diversas mudanças e chegam no momento em que são colocados à prova, além do ambiente familiar. A partir daí, valores éticos e morais são confrontados e, de fato, eles nascem para o mundo. Então, nós temos, vou falar um pouquinho depois das fases da vida para vocês, mas vocês estão no momento em que o mundo começa a aparecer para vocês, né? Antes a sua realidade era ali, o seu contexto familiar. Agora o seu contexto familiar se expande, né? Você passa a entender as outras esferas do mundo, né? Há uma outra realidade que agora passa a existir. Então nós temos algumas fases da vida, eu dividi aqui algumas para vocês. Então, nós temos a infância, que é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Nessa fase, então, o mundo para essa criança, né, o mundo da infância é o seu contexto familiar. Então, são seus pais, são seus avós, são seus irmãos, seus primos, seus amigos de uma forma mais íntima, e você não entende o mundo amplo como ele é, né? A adolescência, ela vai dos 12 aos 21 anos de idade, né? Dos 13, mais ou menos, né? Colocar aí no meio dos 13 aos 21 anos de idade. E é a fase, então, que você começa a perceber o mundo ao seu redor, né? Aquilo que existe além das fronteiras familiares. Você começa a criticar o mundo, você começa a ser crítico dos seus pais, você começa a criticar os seus professores, né? A criança que ela viu o adulto como um herói, agora o adolescente passa a ver ele nas suas fabilidades, né? Que os seres humanos erram e ele não consegue entender, às vezes ele não consegue entender, diferenciar aquele herói que ele via antes para essa pessoa que falha, né? Para essa fabilidade humana, ok?
A juventude é a faixa que vai mais ou menos aí, tá vendo? Que ela pega um pedaço da adolescência. Às vezes a gente divide, às vezes fala que tudo é adolescência, né? Que vai dos 16 aos 29, que é a fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. Nós temos a fase adulta, que é onde você começa a amadurecer essas ideias, né? Que você já começa a entender que as pessoas são humanas, que elas erram, né? Que todos nós somos, né? Capazes tanto de acertar quanto de errar. E essa fase adulta se inicia aos 21 anos de idade, né? E começa nessa transição entre a juventude e entre a adolescência e a vida adulta. E nós temos a velhice, né? Que é a terceira idade, ou melhor idade, que é a partir dos 60 anos de idade, que é a nossa última fase da vida. Então, vocês já se encaixaram aí, já viram onde vocês estão? Vocês estão nessa fase crítica, né? Crítica por quê? Porque você não é nem criança, você não é adulto, você tá nesse limbo aí, né, entre adolescência e juventude, e agora você começa a se perceber como um ser humano. Você é alguém que existe em um mundo onde as regras não foi você que decidiu, ou ninguém te chamou para participar, ninguém falou para você, agora o que você quer fazer. As pessoas simplesmente falam para você o que você tem que fazer, ao mesmo tempo que elas exigem de você ter força de vontade, saber o que você quer. Mas como que você vai saber o que você quer se elas simplesmente querem mandar, né? Querem dizer o que você tem que querer. Então é uma fase bem complicada. Então o que é essa adolescência? É a fase do questionamento, né? Do mundo à sua volta. Você está tentando se colocar para esse mundo. Colocando em prática tudo aquilo que aprenderam na primeira infância, geralmente de forma conflituosa e com muitas emoções envolvidas, né? Eu costumo falar que a adolescência é uma montanha russa de emoções, né? Um dia você está muito bem, outro dia você quer morrer, outro dia você não aguenta mais seus pais, outro dia você ama e vive nesse conflito. Também é um período em que precisa de muita atenção, pois algumas escolhas dentro dos contextos em que aparecem elementos externos podem gerar mudanças de rota na história de cada um deles. Então, presta bastante atenção. As escolhas que você faz hoje, ela vai determinar como você viverá a sua vida adulta e às vezes até a sua velhice. Algumas escolhas, alguns elementos externos que entram na nossa vida nessa fase, elas podem mudar a rota das nossas vidas, dependendo de que caminho você escolher, tá? Às vezes a gente tem aí vários contextos sociais que a gente vive, um mundo violento, um mundo que às vezes quer te levar para o mundo das drogas, né, às vezes para uma sexualização precoce, e isso pode mudar a rota da sua vida, né? Às vezes você tinha se planejado para fazer uma coisa e de repente, por uma escolha, por uma decisão que você tomou, às vezes por se deixar levar, você muda a sua vida completamente. Então é muito importante a gente parar para pensar nessa fase da nossa vida, para que a gente consiga realizar os nossos planos e ter a vida que a gente quer ter, né? Que a gente sonhou em ter. Então, olha só, nós somos jovens, né? Eu lá me considero jovem. E nesse nosso século, né? Quais são os desafios que o jovem ele está enfrentando, né? Quais são, então, qual é o contexto do jovem nesse século XXI? Nós vivemos um século de muitas mudanças culturais, de um processo de mudanças que nós temos visto, né? Nós vemos que coisas que aconteceram há 10, 20 anos atrás, hoje em dia são completamente ultrapassadas, né? Eu estava comentando que parece que da década de 80 para os anos 2000, os 20 anos que se passaram muito mais devagar do que dos anos 2000 até os dias de hoje, né? Os últimos 20 anos. Esses últimos 20 anos passaram muito rápido por conta dessa nova forma de viver, desse novo pensamento cultural, dessa nova forma de se reorganizar. Então nós tivemos muitas mudanças culturais, muitas mudanças que envolveram, né, a forma de comunicação, como nós estamos nos comunicando com as outras pessoas. Isso influencia hoje na forma como o jovem tem enfrentado seus desafios do século XXI. Então é importante que você saiba qual que é o seu espaço que você ocupa hoje e como que isso vai influenciar nas rotas e na forma como você tem o seu projeto de vida, ok? As pessoas em meu círculo social. Então, quais são as pessoas que fazem parte do seu mundo hoje, né? Quem são essas pessoas? A gente chama de microcosmo, né? O seu mundo, a sua realidade.
elas são formadas por essas pessoas que convivem com você. Podem ser os seus amigos da escola, seus amigos da rua, seus amigos do cursinho, a turma do final de semana, temos muitos que trabalham, né? Muitos jovens que trabalham, seus amigos do trabalho, seus parentes, seus pais, né? A pessoa que você conversa lá, dono do comércio, da padaria, do supermercado, a pessoa da cantina, né? As pessoas que trabalham na escola e até mesmo o cobrador do ônibus, né? Ou o motorista que nunca para no ponto de ônibus para vocês, né? O porteiro do prédio, etc, né? São as pessoas que envolvem a sua vida. Todas elas fazem parte do seu mundo. Embora as pessoas que nós consideramos importantes sejam parte do nosso convívio direto, outras pessoas que nos rodeiam também. Estar apenas no mesmo lugar que outra pessoa, porém não demonstra afinidade com esta, já que todos têm valores, crenças e personalidades tão diferentes. Daí os desafios de viver em sociedade. Todas essas pessoas que convivem com você, elas fazem parte do seu círculo social. E como que a gente vive nesse mundo que as pessoas pensam diferentes, agem diferentes, têm crenças, religiões, têm formas de espiritualidades diferentes, né? Como que a gente pode, então, viver em sociedade de acordo com tantas diferenças, né? Antigamente a diferença era pouco tolerável, né? E hoje em dia ainda é um pouco, né? A gente está caminhando para um convívio com as diferenças muito maior do que há anos atrás, né? Isso é muito importante para as nossas vidas. Quais são, então, os desafios para esse jovem hoje, né? Então, o jovem, pela própria, né, momento que ele está vivendo, dessa questão de saber se colocar, de ter que fazer decisões, escolhas, né, quanto à sua vida futura, que ela está nessa fase de transição, o jovem enfrenta muitos desafios, né? Desde violência urbana, problemas enfrentados na escola, né? Namoros, relacionamentos, brigas, separações, né? Separação dos pais, até a inquietação sobre que profissão vou seguir, né? Quais são as perspectivas para mim dentro do meu contexto social, né? Como que eu me preparo para o Enem, como que eu estudo, né? Como que eu enfrento as dificuldades que eu tenho diárias. E essas demandas da nossa sociedade, ela tem mudado muito ao longo do tempo, como eu disse para vocês, né? O perfil do profissional, ele mudou muito. Antes você, às vezes, precisava só ter o seu ensino médio completo, né? O que a gente falava muitos anos atrás, que chegaria um tempo que só o certificado do ensino médio não seria suficiente. E é o que a gente está vendo hoje. Então, o mercado, ele exige muito mais do profissional do que ele exigia há 20 anos atrás, né? No início dos anos 2000. Então, ele exige muito mais. Ele exige não somente, às vezes, hoje em dia a gente vê até startups, né? A gente vê empresas como Google, como Facebook, que desejam esse dinamismo do jovem, que às vezes nem formação exige, mas exige um outro tipo de conhecimento. Uma pessoa que busca conhecimento por conta própria, uma pessoa que sabe lidar com os desafios diários, uma pessoa que tem inteligência emocional. Então, hoje em dia a gente vê muito isso, que esse novo perfil do profissional, né, o novo perfil profissional exige, então, que o jovem tenha essa dinamização com essa nova realidade. Como vencer, então, esses desafios? Como a gente pode considerá-los dentro do nosso projeto de vida? Como esses contextos interferem na sua visão de mundo? Às vezes, você jovem, né, vive num contexto violento, né, de violência. Às vezes você não conheceu seus pais, você não tem convívio familiar. Como que esses desafios impactam nas suas escolhas, né? Como que elas influenciam nas suas tomadas de decisão, né? Como que você pode considerá-los dentro do seu projeto de vida, né? Como eu disse na aula anterior, na aula que a gente falou sobre o tempo, né? Quem que é o protagonista da sua vida? Eu sei que às vezes é até injusto, né? Desafiador para nós enfrentarmos certas realidades, né? Certas coisas que acontecem conosco, né? Certas injustiças. Mas como que você pode, apesar disso tudo, superar todas elas, né? Como que você vê o mundo? Como que você enxerga esse mundo à sua volta, né? Como que você enxerga essa realidade, né?
E o que isso representa para você, né? O que isso hoje representa para você? Nós precisamos aprender a dar sentido à nossa existência e, a partir da análise da nossa história, criar um juízo ético, assumir a responsabilidade da nossa existência, deixando de culpar os fatos e as pessoas pelo que acontece em nossa vida, olhando para nós como alguém que quer e pode, com responsabilidade, ser diferente dos outros, mesmo que eles não nos apoiem nem nos valorizem. Quando olhamos para o mundo dessa forma, em pouco tempo estamos entendendo o que valorizamos, o que é para nós tão essencial. Então seremos capazes de pensar curiosamente, questionando, avaliando, refletindo e observando os acontecimentos com outro olhar, né? Como que você vê o mundo? Você vê o mundo como algo, como um lugar de injustiças, né? De desigualdades, de problemas, né? Ou você enxerga o mundo como possibilidades, como o que você pode fazer em prol da justiça social, da igualdade social, né? Eu penso, né, que a melhor forma da gente vencer na vida é ocupando espaços onde nós não poderíamos ocupar no passado, né? Seja espaços na política, seja espaços, né, como profissões como direito, como medicina, como empreendedorismo, né? Então, ocupando esses espaços, nós estamos vencendo, nós estamos lutando contra as desigualdades sociais, né? Vencendo na vida, ou seja, alcançando os seus objetivos, que vencer na vida é alcançar aquilo que você se propôs a fazer, é uma forma de você mudar o mundo, né? Então, você era uma pessoa que tinha um contexto social totalmente ruim, né? Podemos dizer assim, um contexto social injusto, de injustiça. E o que isso te fez com você, né? Você superou aquilo tudo? Você venceu essas adversidades? Ou você foi vencido por elas, né? É tão triste quando o jovem se perde, né? Quando a gente vê que o contexto, o meio social que ele vive ganhou dele, né? É muito triste a gente presenciar isso. Mas quando a gente vê vocês vencendo na vida, quando a gente vê que vocês alcançaram os objetivos de vocês, quando a gente vê vocês vencendo os obstáculos próprios, né? Às vezes um aluno que eu já tive já vi várias vezes, né? Alunos que às vezes não sabiam nem somar, aí chega no final do ano fazendo uma função logarítmica, né? E isso é muito encorajador, né? Ele venceu uma dificuldade dele. Então, se ele venceu, quer dizer que ele superou aquela adversidade, quer dizer que o mundo dele se expandiu, quer dizer que ele conseguiu ocupar mais espaço na sociedade. E é isso que eu espero de vocês, que vocês ocupem todos os espaços que vocês possam ocupar, né? Com suas palavras, a respeito do que foi falado nessa apresentação, responda. Como eu vejo o mundo? Como você vê o mundo, né? A partir do que a gente falou, né? Do jovem nesse contexto social, como que você vê o seu mundo? O que é o mundo para você? Quais são os meus planos diante do mundo, né? Que planos que você tem diante desse mundo? Para você, o mundo é um espaço de crescimento pessoal? Sim ou não? Qual a sua relação diante das dificuldades do mundo, né? Que relação que você tem com as dificuldades desse mundo? Como eu avalio as minhas ações diante do mundo? Você está reagindo ou você está superando os seus limites, né? Você está superando as suas dificuldades, né? Como que você enxerga esse mundo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham parado para pensar um pouquinho sobre a sua realidade jovem. Como eu disse, eu entendo você, eu já passei por isso, eu também já fui como você, né? Também sou estudante de escola pública, eu também estou superando meus desafios todos os dias, né? Nós estamos superando juntos, né? Nós estamos todos juntos nesse contexto, mas eu espero que você avance, que você vença na vida, que vocês ocupem todos os espaços que vocês tenham que ocupar nessa sociedade, com muita ética, com muito valor, que é isso que nós queremos. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, responde para mim aí e eu vejo você na próxima aula. Muito obrigada, até a próxima.